a nossa empresa deu um salto e aí a gente não parou mais de crescer. Hoje você sabe da nossa história, nós estamos em 9 estados, mais de 40 cidades. Eu tenho algumas imagens na minha mente, que minha mãe acordava muito cedo, voltava muito tarde. Ela subia, pegava um caminhão de pau de arara, que ela voltava muito suja, né, porque ela trabalhava arrancando batata. Saía às 5 da manhã, às vezes chegava meia-noite na casa. Quando chovia, o caminhão encalhava, né? Aí tinha que chegar tarde. Nem via as crianças, estava todo mundo dormindo. Às vezes pegava na minha mãe, porque ela levava de manhã para a creche. E à tarde eu pegava, quando chegava mais cedo. Às vezes não dava nem tempo. Porque tinha que chegar, carregar água, porque não tinha água na casa, não tinha luz. Muito difícil, muita dificuldade. Vários momentos, né, que na época levava as marmitinhas, né, as quentinhas, que era chamado, né. E aí na hora do almoço a gente sentava e compartilhava aquela refeição, né? Uma refeição muito simples, mas o que importava para mim naquele momento era a presença. Então, assim, não era o que comia, não era o ambiente que eu estava, era a presença. Então, estar do lado da minha mãe, estar do lado dos meus avós, que também para mim foram uma figura, era minha segunda mãe, meu segundo pai, né? Aliás, meu primeiro, porque o primeiro eu não tive, né? Eu sentia muita felicidade e era um momento de muito prazer, muita satisfação para mim, né? Estar com eles. Olha, não quero isso para ninguém, porque é muita dificuldade você ter que trabalhar, deixar eles em casa, sem poder, né, dar muito ensinamento, carinho, porque ou você trabalha para buscar a comida, ou então fica com eles e deixa passando necessidade, né? Mas mesmo assim ainda chegava a passar, porque ganhava muito pouquinho e não tinha condição de pagar aluguel. Aí a gente estava morando numa estufa de batata. Então a pressa de sair daquele ambiente e dar um teto para os filhos, né, fez com que ela metesse a mão literalmente na massa. Aí a minha irmã me deu um pedacinho de terreno e falou: se você quiser construir, pode construir sua casa. Mas e aí? Como, né? Você tinha que dividir o dinheiro para alimentação e para comprar alguma coisa. Como eu não tinha capacidade, eu chegava à tarde e ia para o sítio, nos olarias, se pedindo um pedaço de tijolo para construir. E como não tinha dinheiro para comprar cimento também, a gente fazia com barro, né? Não tinha o piso, tinha o chão que era de terra e casa sem reboco, e era esse ambiente. Mas para ela principalmente, o que importava era a segurança dos filhos, né? Ter um teto, né? E às vezes tem dia que eu comia, tem dia não comia, porque tinha que dividir, né? E chegou um momento da minha vida que minha mãe já não conseguia mais também dar esse mínimo que era o alimento. Ela abria conta em armazéns, né? Fazia lá, colocava no caderninho para ela pagar no final do mês, quando ela recebia do seu patrão que trabalhava na roça, só que ela estava atrasado, que ela não conseguia pagar. E aí eles não queriam mais vender para minha mãe fiado. E minha mãe contando, com muita dor, pedindo para que eles liberassem dessa vez. E eles liberaram um saco de feijão para minha mãe. E minha mãe cozinhou o que tinha. E ela colocou na mesa
e quando ela colocou na mesa, ela começou a chorar. Esse é um momento muito forte para mim, porque essa imagem não sai da minha cabeça, né? E naquele momento, assim, eu comecei a entender que não era porque ela não está com fome, é porque a gente só tinha aquilo. E minha mãe teve uma vida muito sofrida, e eu decidi que nunca mais ninguém na família ia passar por isso. E aí eu decidi, dentro das minhas limitações, um moleque de 9 anos, o que podia fazer. Tinha uma vizinha na vizinhança da minha avó, que ela precisava de alguém para buscar leite na zona rural. E eu pedi para ela permissão se ela podia dar essa responsabilidade para mim. E aí ela dava uma vasilha de alumínio, eu ia lá, enchia de leite, buscava o leite, entregava para ela, no final do dia ela me dava uma moedinha. E essa moedinha tinha um valor muito grande para mim, né? Porque com essa moedinha eu conseguia comprar alimentos, conseguia comprar outras coisas, né? Então ali foi para mim um ponto de virada, embora não financeiramente falando, não mudou também a nossa vida, mas foi um ponto. Eu falei, olha, eu posso contribuir, eu posso ajudar. Então foi nesse momento que eu decidi ir para a vida trabalhar. E não parei mais. Essa foi um grande momento. Hoje eu posso dizer que sou vitoriosa. Fui parar de trabalhar nos 45 anos para 49 anos. Parei de trabalhar na roça, aí já a minha casa já estava um pouco melhor, mas ainda não tinha luz nem água, demorou muito tempo. E também eu peguei e fui trabalhar como doméstica, porque a saúde já não estava muito boa também, né? Porque se levantar 4 da manhã para fazer a marmita, para poder pegar caminhão às 6 horas e voltar à noite é muito difícil, né? Então se chama boia fria porque a gente come comida gelada. E aí depois aí as crianças iam crescendo. O Edgar começou a trabalhar muito cedo também. Ia buscar leite para uma vizinha minha, que chamava Dona Esmeralda, e ganhava um troquinho dela. Depois ele parou com isso, aí foi vender coxinha também. Eu tinha um amigo que a mãe dele, os avós dele tinham um bar e a mãe dele fazia salgadinhos, né, entregava em bares. E um dia eu perguntei, chamava Alice, eu perguntei, Alice, eu não posso vender salgadinhos e você me pagar um valor? Eu já queria ter um trabalho também remunerado, né, por mês, enfim, eu queria ter um salário, eu queria ter um emprego. Eu estava com 12 anos na época e ela falou, olha filho, eu até quero te ajudar, mas eu não tenho condição de pagar um valor. O que eu posso fazer, encher uma cesta, era uma cesta de taquara, de bambu, lá nós chamamos de taquara, era uma cesta que ela encheu de salgadinhos e ela falou que você vender, eu te pago. E nós vamos fazer um teste, porque se você não vender, eu também não posso ter prejuízo. E ali foi muito engraçado que eu descobri a veia de como ser empreendedor. O empreendedor, ele corre risco, ele assume riscos. O empreendedor, ele não tem a certeza se no final do dia, no final da semana ou no final do mês, ele vai ter o dinheiro. O empreendedor, ele tem que ousar, ele tem que passar por um conjunto de fatores para ele ser bem-sucedido. E naquele momento eu tomei uma decisão, eu nem sabia o que era ser empreendedor, não sabia nada, mas ali já deu algo dentro de mim que fez eu aceitar esse desafio.
Então ela encheu o primeiro dia, eu voltei no dia seguinte, os salgadinhos quentes, e saí de porta em porta oferecendo salgadinho com 12 anos. Às vezes as pessoas têm vergonha de alguma atividade de trabalho. Eu sempre falo, você tem que ter vergonha de roubar, de enganar, enfim, de fazer coisas erradas, né? Mas coisas certas eu acho que é um dinheiro limpo, é um dinheiro justo, é um dinheiro trabalhado, não precisa se vergonhar de nada. Naquele momento eu não tive nenhuma, e eu era um menino muito tímido, mas naquele momento eu ganhei forças e saí vender. A boa história é que no final do dia eu tinha vendido todos os salgadinhos e eu fiquei trabalhando por um longo período, ganhei dinheiro. Eu conheci ele depois de ele voltar do Japão, né? Mas eu conheço que a história dele é uma história de uma infância humilde, uma pessoa que correu atrás e que conquistou as coisas pelo esforço do trabalho, pelo esforço das suas competências, né? E toda essa minha jornada eu aprendi com meus avós o seguinte, principalmente o meu avô. Todo o dinheiro que eu ganhasse, uma parte eu tinha que depositar na poupança, para pensar no meu futuro. Meus avós sempre foi muito pé no chão, sempre guardando um pouquinho do dinheiro, e sempre me ensinou isso desde pequeno, de guardar um pouquinho do que eu ganhava, aplicar para o meu futuro. E aos 17 anos eu notei que eu já tinha o dinheiro suficiente de abrir ou adquirir meu primeiro negócio. E tinha um bar, lanchonete na praça da minha cidade, e ele tinha colocado à venda esse bar. E foi naquele momento que eu encontrei a oportunidade, porque eu estava com o recurso, de entrar no meu primeiro negócio. E foi ali que eu comecei minha jornada como empresário, empreendedor, embora pequeno, mas foi ali que eu comecei. Ele decidiu ir para o Japão, porque o pai dele foi embora muito cedo, quando ele tinha um ano e pouquinho. Nunca soube notícia mais dele. Ele foi conhecer o pai dele aos 18 anos, quase, que veio, reconheceu ele como filho, para ele poder ir no Japão. Nisso o irmão dele, mais velho, já tinha ido também. Aí era outro sofrimento, porque eu nunca tinha afastado meus filhos. Mas quando eu trazia para o aeroporto, eu voltava chorando, porque era muito difícil. Mas eu sempre sonhava, pedia a Deus para dar um futuro melhor para eles, né? Para não passar por aquilo que eu passei. A ida do Japão ocorreu por alguns fatores. Então, aos 17 anos eu tive meu primeiro negócio, aos 18 eu já tinha quebrado pela primeira vez. Eu entrei também, adquiri uma sorveteria, só que não estava indo muito bem. Então, mal conseguia pagar as contas, aluguel do ponto, não era ponto próprio. E tinha um amigo do meu irmão, que ele morava no Japão, a família dele era da minha cidade também, e ele fez um convite para o meu irmão para ir para o Japão. Ele dava todo o apoio para o meu irmão, e meu irmão aceitou. Meu irmão foi o primeiro da família da minha mãe a sair da minha cidade e ir para o Japão para trabalhar. E chegando lá, o meu irmão me convidou, falou, olha, venha para cá, eu também vou te dar o apoio, vou te dar o suporte, não é tão ruim como parece. No Japão também tiveram vida muito difícil, mas aí eu não via, né? Então eu não sofria tanto. E hoje eu me orgulho por tudo que eu passei, porque valeu a pena, né? Você planta uma boa semente, você vai colher um bom fruto, né?
minha chegada lá foi, assim, primeiro eu estava com uma expectativa muito alta, né? Era um país de primeiro mundo, um país que o idioma é totalmente diferente, a cultura, tanto de alimentação. E eu fui morar numa espécie de um albergue, que lá eles chamam de eriô. Então era um prédio com vários quartos. No começo foi um momento de muito sofrimento para mim, porque eu nunca tinha saído da minha cidade. Eu não sabia quanto tempo eu ia ficar lá no país, porque praticamente eu levei 6 a 7 meses trabalhando só para pagar a dívida da minha passagem. Não era só passagem, porque quando chegava lá eles compravam roupa de cama, mesa e banho, comprava os uniformes que você utilizava na fábrica, você tinha que pagar. E eu levei praticamente 6 meses para pagar passagem, pagar documentação, sair dessa dívida. E eu fui com uma meta muito bem definida, que eu não queria voltar sem dinheiro. Então eu tinha que administrar essa dor, esse sofrimento, essa tristeza, embora o meu irmão mais velho estava lá, mas eu estava longe da minha mãe, eu estava longe dos meus avós, eu estava longe de outros irmãos, da minha irmã mais velha e do meu irmão mais novo. Eu estava longe do meu filho, né? Meu filho, na época, ele estava com praticamente aí 1 ano e pouco. Então, assim, eu estava longe de tudo e de todos. Então eu tinha que administrar tudo isso para ir em busca do meu grande sonho, da minha grande realização, que era conseguir dinheiro, voltar com dinheiro, voltar com a cabeça erguida, para continuar contribuindo aí com a minha família, com todo mundo. Olha, ele sempre foi um menino muito especial, muito comportado, tanto faz na escola, na casa. Eu nunca tive problema nenhum com nenhum deles, mas ele era comportado. E hoje em dia, eu nem tenho como falar dele, né? Porque, sei lá, ele é muito especial para mim. Ele procura transmitir para as pessoas tudo que ele aprendeu. E eu acho que eu criei bem meus filhos, criei bem ele. E hoje em dia, ele é um grande homem. Eu divido o Japão em 2 momentos da minha vida. O primeiro momento foi que eu fiquei 2 anos e 2 meses. E eu fui com uma mentalidade muito bem definida, que eu queria trabalhar o máximo que eu pudesse. Então eu trabalhava 12, 14, eu cheguei a trabalhar 16 horas como peão de fábrica, operário. Eu tive um momento que eu trabalhei na construção civil lá e eu lembro que era um ambiente aberto e eu trabalhava na época do frio. Tinha maçarico, nem lembro como que chama isso. Eu pegava esse maçarico e passava na sola do meu pé, porque eu sentia muito frio. E era uma maneira eu tinha os intervalos que eu pegava e aquecia isso. E era perigoso, né? Poderia dar um choque térmico, né? Assim, eu tinha que superar aqueles ambientes, que eram os ambientes de trabalhar arduamente, trabalhar uma carga horária muito elevada. Essas atividades no Japão eram as melhores, que se remunerava melhor. Então, você trabalhar em serviços pesados, trabalhar, por exemplo, em ambientes noturnos. Eu trabalhei quase 1 ano e pouco trabalhando só à noite. Então, eu entrava tipo 8 horas da noite, saía 8 horas da manhã no dia seguinte. Então, eu ganhava mais dinheiro porque tinha os adicionais noturnos e outros adicionais. Então eu passei um período muito grande da minha vida, né, nesse período no Japão, só focado no trabalho e focar em ganhar dinheiro. Ele era uma pessoa que saiu do nada e hoje em dia ele cresceu muito assim. Eu admiro essa caminhada que ele fez, porque ele tinha tudo para ficar ali naquela mesmíssima cidade muito pequena que ele morava, que ele nasceu. E aí eu voltei em 2001 para o Brasil com dinheiro e voltei a empreender no Brasil. Então eu me tornei sócio de uma rede de locadoras
eu tinha um grupo de amigos que eu fui comprando a parte deles numa discoteca e fiquei dono dessa casa noturna. Não sei se chama discoteca, lá chamava discoteca, né, antigamente, mas era uma casa noturna. Lá naquele momento eu comecei a ter a primeira experiência no mercado imobiliário. Eu nem sabia que mais tarde eu ia me encontrar nessa profissão. Então eu comprava casinhas em mau estado, reformava ela e vendia por melhor valor. Então eu fui investindo em alguns negócios, né? Reformei a sorveteria, que era o negócio que minha mãe ainda cuidava na época. Só que eu ainda não tinha algumas habilidades, algumas competências. Eu era um garoto ainda de 21 anos. E em um desses investimentos eu fiz um investimento errado e aí eu perdi tudo. Depois de 1 ano e pouco eu estava praticamente andando de carona, de ônibus, devendo, com nome sujo, e voltei à estaca zero de novo, pensando o que eu faria da minha vida novamente, mas eu entendia que eu era muito jovem e que eu tinha aí um universo gigante aí pela frente, e foi que eu decidi retornar ao Japão, que foi uma saída que eu tive naquele momento. Eu tive 2 momentos de disruptura, principalmente se falando de mindset, de mentalidade na minha vida. O primeiro momento foi na minha volta, que eu dividi o banco, eu estava sentado numa fileira com uma mulher, e como é uma viagem de 24 horas, a gente tem muito papo, tem muito tempo para conversar, e ela contando um pouquinho da vida dela. Era uma mulher que ela tinha 3 filhos, onde o terceiro estava com 6 ou 7 meses, e que o marido tinha separado, deixado ela, e que ela tinha acabado de descobrir um câncer. E nesse momento, ela chorando, compartilhando esse momento de tristeza por alguns motivos. O primeiro é que ela estava longe dos filhos. O segundo, que ela não tinha dinheiro para cuidar dos filhos. O terceiro, que ela não sabia o quanto que ela ia viver e se continuaria viva. Naquele momento começou a passar um filme na minha cabeça, de pensar o seguinte, que a maioria dos brasileiros que sai do Brasil em busca de um sonho, não só para o Japão, mas para qualquer parte do mundo, a maioria sacrifica o seu presente. Estou falando pela experiência de alguns amigos, que alguns sacrificavam o presente para colher o futuro. Tinha uma alimentação super regrada, comendo lamen, os famosos miojos daqui, uma vida muito simples, de casa, trabalho, só juntando dinheiro, trabalhando demais para acumular o máximo possível de dinheiro. Só que passavam 5, 10, 20 anos nessa vida. Então, ou seja, sacrificava o presente para colher o futuro. E aí chegava no Brasil, investia errado, perdia tudo em 1 ano, 2 anos. Como eu perdi 2 anos trabalhando, juntando dinheiro para ter um futuro melhor. Perdi praticamente esses 2 anos que eu não vivi, só trabalhava. Não tive uma vida social ativa, uma vida de lazer e de prazeres, ficava focado em trabalho. Então muitas pessoas acabam sacrificando o seu presente para colher o futuro, não tem o presente, não tem o futuro. E ali passou esse filme na minha cabeça, ela contando essa história, porque ela tinha ficado 17 anos no Japão. Veja bem, ela estava sem dinheiro, ela estava longe dos filhos, ela estava com uma doença grave e ela estava retornando ao Japão para poder trabalhar e conseguir alimentar
os seus 3 filhos. Naquele momento eu tomei uma decisão na minha vida, que eu estava voltando para o Japão para honrar meus compromissos, para conseguir dinheiro, para ter um futuro melhor, mas sem sacrificar o meu presente. Então eu tinha que curtir a jornada, eu tinha que ter uma jornada mais feliz, uma jornada de prazeres também. Então não era só trabalhar, era trabalhar e viver a vida. E eu tive a felicidade, hoje conheço mais de 20 países, e sempre eu separava um dinheiro para viajar, para tudo que eu tinha vontade, eu não deixei de curtir, de viver. Essa foi a primeira disruptura que eu tive. Então, todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Eu não sou diferente da maioria. Para atingir meus objetivos, metas, eu tenho que acordar mais cedo. Eu acordo 6 horas da manhã, venho, preparo meu café da manhã, omelete, e aí eu vou fazer meu cardio. Então, hoje a gente tem que acordar mais cedo, dormir mais tarde, sacrificar alguma coisa. Nesse momento, eu estou sacrificando um pouco do meu tempo, dormindo menos. E é isso que eu faço todo dia. Venho, preparo meu café, vou fazer o cardio de manhã, depois volto, tomo banho e vou para o trabalho. Uma segunda disruptura de mentalidade, de mudança de mindset, foi que eu já estava no meu 5º negócio, né? Lanchonete, sorveteria, passei por uma rede de locadoras, uma casa noturna, investi em imóveis, e eu passei pelo meu 5º negócio e eu não sabia o porquê que eu não conseguia ter negócios consistentes. Eu não conseguia entender o porquê que eu construía, empreendia e quebrava. E naquele momento eu percebi que eu tinha que investir em conhecimento, em novas competências, em me tornar um profissional melhor. E ali eu decidi que tudo que eu ganhava, eu separava um percentual para investir em conhecimento. Porque o patrimônio, os bens, casa você pode ter hoje e amanhã não ter. O carro que você anda, você pode ter hoje e amanhã não ter. A empresa que hoje você tem, ela pode ser sua hoje ou amanhã você pode quebrar. Mas o conhecimento ninguém tira de você. E eu aprendi essa lição. Naquele momento também decidi que eu sempre tinha que investir em conhecimento e criei um princípio do eu melhor a cada dia. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional. Essa nova etapa no Japão, eu também fui com o objetivo de não trabalhar permanentemente numa fábrica lá. E logo depois que eu consegui pagar a conta, eu tive a oportunidade de conhecer que é um amigo até hoje, um peruano, chama Manuel Errara, gosto de compartilhar, que ele também foi um contribuidor nessa nova jornada da minha vida. Ele me fez um convite para trabalhar num grupo que era uma rede de supermercados, tinha uma agência de publicidade e tinha uma rede de restaurantes, que na época não era uma rede, era um restaurante só, depois foi se tornar uma grande rede.
E naquele momento ele me chamou para trabalhar nessa área de vendas, porque ele falava que eu tinha esse tino, essa habilidade comercial. E eu entrei nessa agência para vender serviços publicitários, não entendia nada desse universo e acabei aceitando o desafio. Fiquei 3 meses, não me dei bem, foi onde eu encontrei uma oportunidade dentro dessa empresa. Esse grupo não tinha um departamento de marketing e eu queria algo que me desafiasse mais. E eu fiz uma proposta para um japonês, que era o meu chefe superior, ele era o diretor nesse departamento, que ele cortasse o meu salário, eu ganhava muito pouco, né? Então eu entrei no risco, e que ele me colocasse no departamento de marketing, só que se desse certo, eu ia assumir esse departamento de marketing e eu passava a ter um salário melhor e mais um percentual em cima de alguns resultados. Ele pensou, ele chamou o vice-presidente, que era filho do dono, e ele sentou na mesa porque ninguém tinha feito essa proposta. Ele acabou aceitando essa minha proposta. De forma resumida, depois de 6 meses eu já era diretor de marketing desse grupo. Quando eu entrei, era 7 supermercados, um restaurante e uma agência. Depois de 2 anos e meio, quando eu saí, eu deixei com 13 supermercados, 7 restaurantes e uma agência. Na época nós tínhamos um ticket médio de 33 mil clientes. Eu cheguei a bater um ticket médio de 88 mil clientes. Eu assumi esse departamento de marketing e ali eu comecei a ter uma outra experiência. Eu descobri que eu também tinha uma habilidade de adquirir competências que eu não tinha conhecimento na época. Eu nunca fiz uma faculdade de marketing, mas eu sou um cara autodidata, eu fui estudar muito esse universo de marketing e aprendi muitas coisas de marketing, tanto é que a minha empresa hoje, ela tem 2 DNAs muito bem fortes, que é a parte comercial de vendas e a parte de comunicação de marketing, e por isso que a nossa empresa ela é uma das maiores, é a maior referência em inteligência imobiliária do país hoje, por esses 2 DNAs. E quem cuida desses 2 departamentos sou eu. Empreendedorismo para mim sempre teve no sangue, né? No sangue e no meu dia a dia, no meu comportamento. Enquanto empregado em vários lugares que eu trabalhei, eu sempre tive a mentalidade de empreendedor, ou seja, dedicação como se o negócio fosse meu, investir o tempo, a energia, os esforços, como se o negócio fosse meu. Então sempre tive essa mentalidade empreendedora. E esse é um conselho que eu dou para qualquer profissional, seja ele funcionário, colaborador, prestador de serviço, o que seja. Se dedique como se o negócio fosse seu, você vai ter resultados extraordinários. E depois que eu passei por essa experiência, claro que o resultado dessa empresa não foi só meu, né? Foi um conjunto de fatores e um conjunto de outras pessoas também que contribuíram, mas eu senti na necessidade de fazer mais e empreender num país diferente ao meu seria um grande desafio. E eu senti que eu estava nesse momento. Eu abri meu primeiro negócio, foi uma revista lá no Japão, não deu certo. Eu imprimi apenas 3 edições. Depois eu comecei a entrar numa jornada de eventos. Eu levava palestrantes e comediantes do Brasil para fazer eventos para a comunidade brasileira. E depois também abri uma pequena agência de publicidade para atender empresas brasileiras. Tanto na comunicação, em impressos, eu fazia parceria com empresas japonesas. Alguns brasileiros não dominavam o idioma japonês, e aí eu fazia essa ponte entre as empresas japonesas e as empresas brasileiras. E fiquei até 2010 fazendo isso, empreendendo no segmento de eventos
e empreendendo no segmento publicitário lá para a comunidade brasileira, para as empresas brasileiras instaladas lá. Não me passava pela minha cabeça voltar para o Brasil até aquele momento. Em janeiro de 2010, eu estava fazendo um coquetel empresarial. Um dos meus convidados era o cônsul. Ele era cônsul interino lá em Nagoya. E ele me puxou no canto. Ele falou: você está vendo o que está acontecendo no Brasil hoje? Você está acompanhando esse crescimento econômico, esse boom que o Brasil estava tendo? E aí ele olhou para mim e falou uma frase que falou: olha, o perfil que você tem de ser um empreendedor agressivo, um executor, no Brasil você vai se dar muito bem. E lá no Japão a gente estava vivendo um momento contrário. Em 2008 teve a crise, afetou os Estados Unidos, impactou muito no Japão. Teve assim uma saída de brasileiros saindo do Japão e voltando para o Brasil muito grande, de 2008 a 2010, caiu mais da metade, ficando menos de 150, 170 mil brasileiros. Começou a ficar o mercado muito pequeno para a atividade que eu exercia. Como eu trabalhava só para a comunidade brasileira lá no Japão, os meus negócios eram voltados, começou a ficar pequeno. E eu, como sempre fui um empreendedor de muita ambição, de querer fazer coisas grandiosas, eu juntou o mercado pequeno, o mercado limitado, com esse ponto de atenção que o cônsul, meu amigo, ele me mostrou. Falou: olha, começa a olhar para o Brasil de hoje. A partir daquele momento eu comecei a olhar o Brasil de maneira diferente. Eu já estava há mais de 7 anos e meio fora do Brasil, né? E eu comecei a analisar o Brasil de forma diferente. E foi então que eu conversei com a minha esposa e decidimos retornar ao Brasil. O grande momento, e vários momentos eu passei por isso, é que a gente não tinha recurso, tanto para voltar para o Brasil, e nem recurso para se permanecer no Brasil por um período, até a gente entender o que a gente conseguiria fazer. E foi no período de janeiro até junho. Eu saí do Japão em junho, cheguei no Brasil dia 10 de junho de 2010, e nesse período de 5 meses eu tinha que angariar recursos para comprar minha passagem, para vir com dinheiro, com uma folga financeira, para aguentar pelo menos um ano aqui no Brasil. Mas antes eu também queria ter uma experiência lá fora, eu queria ir para algum país diferente. Eu escolhi a Europa para fazer alguns cursos, para antes de vir para o Brasil também com background aí profissional mais reforçado. Então eu comecei a fazer eventos, vários eventos e vários treinamentos. Eu consegui angariar em 5 meses dinheiro para ir para a Europa, fazer o curso, comprar a passagem minha, da minha esposa, mandar alguns bens que eu tinha de lá via navio, transporte, e consegui ainda juntar 50 mil reais, que na época eu acreditava que era dinheiro suficiente para aguentar um ano aqui no Brasil. Depois de 3 meses, 4 meses, eu entendi que a realidade era outra. Eu tinha comprado um carro logo na minha chegada aqui, não queria fazer dívida, e passado praticamente 5, 6 meses eu já estava sem dinheiro novamente. É uma outra história, é uma outra jornada novamente aqui no Brasil, sem recurso e com muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Como eu fiquei 7 anos e meio fora do país, eu ainda, assim, tudo para mim era diferente. O novo jeito de fazer negócio no Brasil, as novas amizades,
A minha rede de relacionamento tinha mudado completamente, então eu tinha que construir essa rede nova. Então foi muito desafiador esse começo. Eu passei um ano apanhando demais, aprendendo, até encontrar um momento. E ele tinha uma agência em Itatiba. Essa agência fazia uma revista local do ramo imobiliário. E ele tinha uma imobiliária também. Mas a grande virada não foi nesse momento. Ainda apanhando, tentando me encontrar no mercado imobiliário, achar um ponto de negócio que fizesse sentido, que eu ganhasse dinheiro e que pudesse crescer. E aí eu entrei como sócio dessa imobiliária, a gente fazia alguns negócios já em conjunto, eu construía algumas casas, comprava alguns terrenos dentro dessa imobiliária e ele acabava vendendo terrenos e vendendo as casas que eu construía. Então foi nesse momento que a gente se conheceu, viu aí uma sinergia de pensamento e de alçar alguns voos um pouco maiores no mercado imobiliário e fizemos a sociedade. Foi um momento onde eu encontrei o meu sócio, que ele tinha as mesmas aspirações que as minhas, um grande sonho, um grande desejo de fazer uma empresa se tornar grande, uma empresa ser uma empresa inovadora, que também fosse um diferencial competitivo dentro do mercado imobiliário. E aí a gente fez uma fusão de negócios, onde ele já tinha uma expertise consolidada no mercado imobiliário e financeiro e eu tinha uma expertise consolidada no mercado comercial e de marketing. A gente juntou as expertises e aí começou uma grande virada na nossa vida. Aí o Rafael, eles tinham acabado de fazer a sociedade, fazia acho que 2 ou 3 meses. E aí eu fui contratada para trabalhar num dos segmentos novos com a sociedade que foi criado. E aí a gente começou a dar essa virada de repente na empresa. Várias pessoas saíram, várias pessoas entraram, mas alguns players ficaram e eu venho aí acompanhando esse crescimento aí do Mondeluz. Então, quando eu falo de evolução, é tanto profissional como pessoal. Realmente a gente fundou uma empresa que realmente começou a atuar e se tornou o que ela é hoje, com baixíssimo nível de investimentos, com trabalho mesmo, com o tijolo em cima do tijolo, e é assim que a gente vem criando. Então, no resumo, a história dele é essa de gerar negócios e agregar valor, né? E a gente começou a crescer, começou a faturar muito e não parava de crescer. O nosso crescimento foi muito rápido a partir dessa fusão. E aí a gente começou também a ser agressivo, abrimos uma filial no Centro-Oeste e foi uma péssima escolha a gente ter feito isso. Depois de 1 ano e pouco a gente percebeu que a gente tinha feito uma besteira e ficamos com alguns milhões de dívidas. Nós perdemos o controle, chegamos a ter mais de 80 funcionários e naquele momento a gente tinha perdido o controle da empresa. A gente se afastou da nossa empresa aqui no estado de São Paulo, fomos para o Centro-Oeste para tentar resolver, não perder totalmente o controle de lá. A gente não conseguiu recuperar a estrutura que a gente tinha lá. Quando nós voltamos para cá, a gente também perdemos a estrutura aqui. No final de toda essa história, a gente estava com uma dívida de mais de 3 milhões. E aí perdemos o chão, ficamos por um período sem entender o que fazer e como fazer. Decidimos cortar todo mundo, ficou só uma funcionária que está com a gente até hoje. Porque nesses 6 anos que eu conheço ele mudou muito. Então era uma pessoa que vem sempre crescendo e se renovando sempre. Ficou o irmão do meu sócio, que hoje tem uma participação na nossa empresa. Ficaram essas 2 pessoas dentro da empresa, eu e meu sócio, com um único objetivo: resolver o problema primeiro. Começamos a resolver esse nosso problema e depois nós começamos novamente a ter um novo rumo na nossa empresa, novamente a crescer, novamente escalar, novamente dobrar de tamanho.
E aí no final de 2015 a nossa empresa deu um salto e aí a gente não parou mais de crescer. Hoje você sabe da nossa história, nós estamos em 9 estados, mais de 40 cidades, estamos entrando no nosso 10º estado agora esse mês e no ano que vem nós vamos entrar em solo americano, abrindo a primeira unidade nos Estados Unidos, uma filial da nossa empresa. Isso, a gente tem alguns grandes objetivos, né? E dentre eles é se tornar realmente uma referência no mercado imobiliário, fazendo diferente, né? Tendo alguns diferenciais. E esse objetivo de ser essa referência é o que faz a gente mover, lutar e obviamente tem números e tem metas e tem passo a passo, mas no geral a gente quer se tornar assim o maior do mercado, né? Numa consolidação. Então é isso que nos move, né? Esse objetivo maior. Esse foi um momento de grande virada, mas foi um momento de grande dor também, porque embora eu tenha quebrado algumas vezes, eu nunca tinha tido uma grande quebra, né? Tem alguns empreendimentos que eu não considero como quebra, por exemplo, a minha sorveteria eu consegui vender, a minha lanchonete eu consegui vender, então não foi uma quebra, eu saí do negócio, eu não fui bem sucedido, mas não considero como fracasso totalmente. Agora nesse momento eu tinha entendido que nós, não só eu como meu sócio, nós fracassamos no negócio, mas nós não queríamos sair dele, porque o mercado imobiliário era um mercado que a gente decidiu começar e decidiu ir até o fim. Eu sempre utilizo isso nas minhas palestras, que era chega de começativa e vamos ter mais acabativas. Então nós começamos, vamos até o final. Nós acendemos a lâmpada, vamos apagar no final. Então a gente decidiu que aqui era o nosso negócio e a gente decidiu continuar e seguir em frente. Porque o japonês ele é muito disciplinado, né? Muito certinho, muito detalhista. Então acho que isso ajuda muito nessa parte. Querendo ou não, o Edgar é muito detalhista, ele sempre quer perfeição nas coisas, tanto nos eventos quanto nos treinamentos, em tudo. Tudo que ele faz é muito detalhista. A gente que está perto dele, a gente que trabalha, eu que ajudo ele. Então tudo ele quer com excelência. E japonês tem um pouco disso, tem que estar perfeito, né? Então eu acho que a cultura japonesa ajudou muito. Ele é um cara fora de série e eu tenho certeza que é só o começo. Tem muita coisa para acontecer. Por mais humilde que ele seja, ele fala mais caipira, ele fala mais de um jeito mais simples e é o que cativa as pessoas, porque as pessoas se vê nele. Então ele fala para todo tipo de público e eu vejo assim que é muito motivadora a palestra dele. As pessoas saem querendo fazer, querendo colocar em prática o que ele ensinou, sabe? Então eu fico muito feliz por isso, porque eu vejo entrar de um jeito e sai de outro. Ele procura transmitir para as pessoas tudo que ele aprendeu e eu acho que eu criei bem meus filhos, criei bem ele e hoje em dia ele é um grande homem. O Edgar Ueda é uma pessoa extraordinária, nós nos conhecemos através do Rafa Prado, né, no evento 100 Graus e ocasionalmente eu tive a honra de conhecê-lo no escritório dele, na Modelos Inteligência Imobiliária, e vi que é um cara diferenciado, é um cara que tem um mindset avançado, que faz as coisas, executa, um executor de primeira, né? E é um cara que consegue também compartilhar e nos proporcionar conhecimento através de toda essa expertise que ele aprendeu nesses anos que ele tem no mercado imobiliário. A característica do empreendedor que vence, ela está ligada diretamente à inquietude da melhoria, a melhoria contínua. E não há como nós pensarmos numa melhoria contínua da empresa sem que o próprio empresário melhore, sem que ele melhore os seus conceitos e o seu campo de visão. Então eu entendo que o Edgar é um indivíduo que tem um campo de visão ampliado e que a partir da hora que você se soma a ele, você consegue ter um aumento também da sua amplitude de visão. O cara Ueda, como é um cara que se vira nos 30, né? Ele tem um perfil do empreendedor ideal, ele é aquele cara que sonha,
mas realiza. Ele sabe que entre o hoje e o amanhã tem diversos passos e cada passo ele tem que ser salgado e conquistado só centímetro a centímetro, só metro a metro, para um dia você chegar só a quilômetros. Ele é um cara que, como eu, ele sabe trabalhar para o ecossistema e não é à toa que ele tem cada vez mais resultados só pessoais porque ele trabalha só para os outros. Ele, como eu, abraça o incentivo ao empreendedorismo de uma forma só messiânica. Ele passa conteúdo, ele passa motivação, ele passa esse caráter de liderança para as pessoas com as quais ele se relaciona. O Edgar Ueda, para mim, é referência hoje no mercado. Tá? É um jovem empreendedor que está construindo e viabilizando realizações de sonho e de oportunidades. Não só para o segmento que atua, mas para toda a cadeia, né, do segmento construtivo e imobiliário. É uma pessoa que busca sempre a inovação, mas com muita criatividade, com muita competência, né? Então é sempre um prazer, né, estar ouvindo Edgar Ueda, porque ele sempre vai estar construindo uma nova realidade de negócio para todos nós. O meu propósito de vida é deixar um legado de provocação, de provocar mudança na vida das pessoas, contando a minha história, da onde eu nasci, onde eu passei, tudo que eu vivi e onde eu cheguei e ainda quero chegar mais longe. Mostrar para as pessoas que, independente do berço que ela nasceu, independente da cidade, se ela teve a oportunidade de fazer uma faculdade ou não, se ela teve a oportunidade de ter um bom emprego ou não, ela pode chegar onde ela quiser. Mas às vezes falta esse entendimento, esse discernimento, essa compreensão, que não importa de onde você saiu, o que importa é onde você quer chegar. Então eu tenho esse propósito de vida de provocar mudança, né, na vida das pessoas. Tem uma frase de Confúcio que eu gosto muito que fala o seguinte: se você não sabe, aprende. Se você já sabe, ensina. Então, como eu construí um modelo que para mim funcionou, para mim fez sentido e funciona, continua funcionando na minha vida e na vida dos meus colaboradores e na minha empresa, eu acredito que eu tenho a obrigação de compartilhar isso. E eu estou vivendo esse momento, dando palestra, Brasil aí, fazendo o Brasil todo. O meu livro é para impactar o maior número de pessoas através da minha mensagem. O meu modelo inteiro está lá, através dos meus 3 pilares, que são os princípios, que fala sobre mindset expandido. A mentalidade é o ponto de partida. Fala de acúmulo de competências. Se você, cada vez mais que você acumular boas competências, mais fácil será a sua jornada rumo ao sucesso. E as mudanças comportamentais, que fala, não tá conseguindo de um jeito, muda a rota, muda o comportamento, muda o jeito de fazer. Então existe sim um caminho, né? Não sou eu que estou falando. As grandes mentes já falam de modelagem, de hackeamento, de você modelar as pessoas de sucesso, né? Então hoje eu estou vivendo esse momento de poder contribuir, poder provocar mudanças na vida das pessoas. Então esse é o meu propósito, eu quero deixar o legado. Não importa em quantas vidas eu vou impactar, não importa se vai ser centenas, milhares ou dezenas. Para mim o que importa, se eu conseguir provocar uma mudança na vida de uma pessoa, eu já me considero uma pessoa realizada e continuarei nessa jornada tentando cada vez mais provocar mudança na vida das pessoas.